Olá, amores! Esse é o Voicast, um podcast da Voe Sem Asas para impulsionar o fabuloso universo do intraempreendedorismo. Apertem os cintos e bora causarmos! Olá, amores! Sejam super bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos ao Voicast, sim! E nessa segunda temporada, gravada diretamente da garagem Unilever, sim, amores! O núcleo aqui de inovação, de open innovation, de intraempreendedorismo da Unilever. Lindos e lindas, e eu quero falar com vocês hoje, nesse episódio, sobre como implementar negócios e pessoas com o intraempreendedorismo. E para isso, eu trouxe dois convidados de peso. Então, lindos e lindas, cuidado com o sinal de 3G, cuidado com os dados, né? Porque tá pesada essa prosa. E sim, trouxe ela. Ela, senhoras e senhores, que é conselheira do Pacto Global pela ONU. Além disso, é conselheira da FIENG e também pós-graduada em gestão e liderança. Além de tudo isso, minha amiga querida e mentora da Voe Sem Asas. Senhoras e senhores, Amanda Graciano! Oi, gente. Muito prazer. Arraso. Eu amo, amor. Amo nossas prosas. E aqui ao meu lado esquerdo, sim, amores, esse homem bonito. Senhoras e senhores, ele que é General Manager de Home Care da Unilever e líder da garagem Unilever. Senhoras e senhores, uma salva de palmas, Marcelo Costa! Obrigado, Augusto, obrigado pelo convite. Amores, então, muito obrigado, de verdade, aí por vocês terem aceitado o convite, né? O tempo de vocês é muito precioso e quero ouvi-los de verdade um pouquinho do que é intraempreendedorismo para cada um. Você é especialista. Traga, Mandinha. Intraempreendedorismo, pra mim, é talvez uma das coisas mais revolucionárias do mercado, porque além de você fazer o by the book, o que tem que ser feito para garantir que aquela organização continue a funcionar, é pensar como é que esse negócio vai continuar existindo nos próximos anos. E para fazer com que esse negócio exista nos próximos anos, a gente precisa intraempreender, que é para olhar além do óbvio, fazer o nosso trabalho, porque a gente tem que fazer o que tem que ser combinado. Mas é olhar além do óbvio, é reinventar a organização, é rever os processos, se mudou o mercado, mudou o volume, é estar no dia a dia mesmo do mundo, onde que essa empresa cabe no mundo, e fazer com que esse negócio persista ao longo do tempo, porque pra mim isso é o mais difícil. Fazer o nosso trabalho do dia a dia, essa parte é fácil. Fazer isso durante 5, 10, 20, 50, 100 anos, como as grandes organizações fazem, aí alguém tem que ter intraempreendido, porque é quase impossível se a gente não se reinventar. É sobre tudo isso, amor. E aí, Marcelo, e pra você, meu amigo? Olha, bom, primeiro, obrigado, Augusto, por estar aqui. Super feliz de estar aqui com a Amanda também. Bom, pra mim, tá bastante em linha com o que a Amanda falou. Acho que talvez uma palavra que resuma pra mim é um pouco a história de manter a rebeldia. É você todo dia se perguntar por quê e efetivamente quebrar o status quo, né? É assim, porque se a gente não faz isso, dificilmente a gente consegue se manter no topo, né? Eu acho que o mercado, como a Amanda falou, ele é muito dinâmico. No final do dia, por exemplo, a minha experiência é muito em consumo. Os consumidores estão mudando, né? A sociedade está mudando. Se, obviamente, a gente não conseguir capturar isso, se adaptar e responder com coisas relevantes, coisas que sejam interessantes para os consumidores, dificilmente a gente vai conseguir manter viva uma organização que chegou até aqui certamente porque alguém ou alguéns fizeram isso de forma muito constante. Então, para mim, intraempreendedorismo é exatamente isso. É como a gente consegue manter esse fogo aceso. E você se considera um intraempreendedor, meu amigo? Eu me considero. E a história da palavra que eu falei, da rebeldia, é isso, né? Especialmente quando você está em grandes organizações e tudo mais, acho que tem sempre um risco muito fácil de você se moldar, de você entrar nos processos, de você efetivamente ser parte daquilo e não efetivamente construir o novo, né? E eu me considero porque eu sempre eu tenho tentado manter muito isso em mim, de olha, o que vai ser o amanhã, como a gente constrói. A gente está aqui acima de tudo para isso, para construir o futuro da organização e não para simplesmente tocar o presente dela, né? Eu acho que é essa que faz a diferença pra gente. Genial! E você, Amandinha? Você é uma intraempreendedora, amor? Eu acho que eu sou uma rebelde. Acabou de definir esse trem, né? Justo. Amei. Mas, porque eu acho que é isso, assim, tem uma coisa também que a gente vai aprendendo, né? Autoconhecimento é um negócio maravilhoso nessa vida.
E aí, entender também os bons lugares onde a gente cabe nas organizações é muito importante. E aí eu brinco que eu sou rebelde, porque só pra manter o negócio funcionando do jeito que tá, eu sou boa. Mas assim, em 5 meses isso vai estar tudo diferente do jeito que já tá. E não necessariamente isso é o melhor pra organização, né? E também para as pessoas que estão ali. Então eu brinco que eu sou uma rebelde que assim, se tem como fazer melhor, diferente, mais rápido, com mais inovação, se tem gente fazendo parecido e tem como aprender, eu sou essa pessoa que tá sempre a pulguinha olhando ali rebelde, assim, muita regra. Eu sou a pessoa também que vai questionar as regras, a burocracia, embora eu saiba e eu sei da importância dela ali, eu vou ser sempre essa pessoinha. E não é só trabalhando de inovação, né? Só não, tá? É fazendo a organização funcionar como um todo, assim, nos conselhos também eu tenho esse papel, legal, a gente faz isso há 20 anos. Não tem como fazer nada diferente mais, a gente vai continuar fazendo isso nos próximos 20, mesmo com o mundo, todo mundo mudando. Então eu brinco que eu sou a rebelde, é uma boa definição mesmo. Justíssimo. E falando baixo, calma, ninguém nem acha. Não, isso aí. Eu não vou esquecer que eu tava um dia assistindo uma mentoria da Amanda e eu tava ao lado dela, estávamos todos ali, né, concentrados, e ela fazendo a mentoria e ela só com o desenho aqui, ouvindo o projeto. Passou 2 minutos, o projeto terminou de falar. Ela, então, gente, seguinte, projeto vocês vão ter que mudar radicalmente a estratégia de vocês, e uma voz serena, a fala mansa, né? Mas dizendo que eles têm que mudar tudo, né? De uma forma tranquila. Não, e tava aqui desenhando, eu falei assim, nossa gente, né? Deus, e é isso, a mente fabulosa. E aí passou a visão, e faz sentido isso do ser rebelde e da fala mansa que vai mudando todo esse mercado. Não dá pra ser tudo, né? Imagina, a fala, a cabeça vai um lado, o outro compensa. Exato, exatamente. E amores, esse trem de rebeldia, nós estamos agora num espaço, né, de provocações, num espaço que é a Garagem Unilever, inclusive super parceira da Voe e super parceira do Intra, né, com esse podcast, com esse Voicast. E Marcelo, você é o sponsor dessa doideira toda, que eu lembro lá atrás, há 5 anos, hoje a Unilever tem 6 anos já que atua com intraempreendedorismo, a Garagem completa 6 anos, né, Cecília Varanda, fabulosa, né, puxou esse trem ainda quando era de supply chain, né? Sem ninguém pedir para ela. Foi rebelde naquele momento. E aí, para as pessoas terem rebelde, elas começam a achar aliados dentro das companhias. E você foi um dos aliados lá atrás, que foi do Digiboard, né? Exato. Das primeiras reuniões para aprovar os primeiros projetos, da ideia, participando das primeiras bancas. Meu amigo, 6 anos de história de Intra na Unilever, muitos projetos, né? E eu queria entender o que você viu ao longo desse tempo de aprendizado e principalmente de impacto no negócio e nas pessoas. Olha, primeiro, um mérito enorme da Cissa que começou, né, toda essa história e obviamente sendo apoiada por várias pessoas. Um grupo que realmente acreditava na história da rebeldia e que para a gente construir o futuro a gente precisava, né, chacoalhar e dar espaço para as pessoas. Eu acho que isso é muito importante. Assim, quando eu olho para a Garagem, esses 6 anos, e aliás sempre lembrando, né, 2 anos aí de pandemia, que foi com um desafio ainda maior para várias questões, inovação foi uma delas, eu vejo primeiro números muito positivos, né, uma quantidade enorme de projetos, mais de 150 projetos aí acelerados e tudo mais de quase 400 pessoas envolvidas nisso. Então, numa organização, que é uma organização muito bem sucedida, mas que, obviamente, pelo seu tamanho, tem a sua burocracia, tem todos os seus processos. Então, inclusive, encontrar o espaço para essas pessoas, né, participarem disso e cada vez mais pessoas ao longo do ano, eu acho que foi a parte mais gratificante disso. E também ver as pessoas crescendo dentro da organização. Quando a gente pensa que um percentual importante dessas pessoas que participaram desses projetos, elas hoje em dia estão em outras posições, foram promovidas dentro da organização, estão fora do Brasil, algumas delas. Então, é uma super alegria. E, por outro lado, obviamente, a gente sentia que isso era muito necessário também, porque até mesmo do ponto de vista de retenção e atração de talentos, a gente pensando especialmente numa nova geração mais irrequieta e tudo mais, a gente sabia que se a gente não conseguisse traçar, né, essa trilha de dar espaço e realmente fomentar esse intraempreendedorismo, provavelmente a gente estaria perdendo talentos muito importantes para a organização. Então, eu vejo com, assim, muita alegria o que a gente conseguiu até aqui. E eu diria que tem muito mais a conquistar ainda. Não, e fantástico esse processo, meu amigo, né? Que por muita felicidade, amores, para quem está nos escutando, né? 1 ano depois do lançamento, né, da Garagem do programa Digifund, na época, que foi o primeiro programa de Intra,
vocês nos trouxeram como parceiros, né? E naquela época a Voe fazia aceleração de startups. E foi aqui, né, na garagem, nesse pioneirismo de 5 anos atrás, que a Voe migrou para a aceleração de intraempreendedorismo. Nesse convite, né, da garagem, da Cissa, que a gente começou a montar a primeira metodologia. E dessa primeira metodologia a gente foi evoluindo durante anos, né? Então foi mudando muito o processo e sempre tendo muito a estratégia da empresa junto com esse processo. Não à toa que eu tinha comentado, né, que lá atrás, né, como diretor de Digiboard, né? Sim, sim. E hoje como sponsor, né, como general manager e sponsor aí da garagem de inovação. Mas eu queria que você pudesse trazer um pouquinho, meu amigo, do que foram essas mudanças ao longo dos anos para quem está nos ouvindo, né, conseguir economizar esse tempo, né, que foi esse aprendizado gigante de pioneirismo, né? Dos erros e acertos e o que foi ano após ano mudando, porque a gente mudou muito, né? Da primeira edição para cá, foi uma grande transformação. O início, e eu acho que de uma forma muito natural, era muito as pessoas, na medida que elas tinham espaço para experimentar e para falar sobre coisas novas, primeira coisa era o que é a minha dor na minha atividade específica. E vieram vários projetos de digitalização de atividades. Então, assim, às vezes uma planilha Excel que a pessoa utilizava no dia a dia de trabalho dela, falava, olha, se eu tenho agora um espaço para falar sobre isso, né? E se eu vou ter algum funding, efetivamente, para eu começar a transformar isso em algo mais eficiente, nossa, é nisso que eu vou focar. Isso aconteceu de forma bastante natural e provavelmente por uns 2 anos foi muito focado nisso, né? E tinha muito essa questão do digital. Como uma grande temática. Ao longo do tempo, eu acho que, primeiro, porque as pessoas foram amadurecendo e foram entendendo melhor as dores do negócio. E segundo, porque elas foram aprendendo com a metodologia, e vocês ajudaram muito nisso, nessa frente, as coisas foram amadurecendo para um modelo onde efetivamente o impacto para o negócio começou a ser muito maior. Seja na receita, efetivamente, em gerar novas oportunidades de negócio, ou mesmo em termos de rentabilidade, de buscar grandes movimentos de eficiência. Né? Então, foi, acho que assim, uma evolução super, super clara. E o que a gente vem buscando cada vez mais do ano passado, um pouquinho antes até disso para cá, é a gente convergir aquilo que é do interesse de quem quer abraçar o intraempreendedorismo, né, dentro da organização aqui, com os objetivos estratégicos de cada unidade de negócio. Então, se a unidade de negócio passa, de alguma maneira, um briefing e falar, olha, isso tem sido uma dor, essa daqui é uma questão para o negócio. E ao mesmo tempo as pessoas se interessam por aquilo, a gente consegue encontrar o que a gente chama desse sweet spot, efetivamente onde a gente junta as coisas e começa a trazer resultados muito interessantes para a organização. Não, e fabuloso, porque a partir desse momento os projetos começaram a ter muito mais rollout, né, depois, porque você já tem alinhamento claro com a área de negócio e você já tem com o sponsor que vai assumir esse projeto e investir nele no futuro, né, para ele dar resultado ou não. O que muitos projetos de inovação, programas de inovação ainda não conectaram. E esse foi um aprendizado aí ao tempo, né? Foi um tempo perfeito. E Amandinha, você super mentora de vários projetos, de intra e tudo mais. Eu queria entender o que você viu de mudança nesse mercado, nesses tempos que você atua, né, de inovação. Desde lá do Cubo, depois pela Fisher, né, e hoje com a sua visão estratégica. Preciso dizer que eu ganhei vários digifãs. Os grupos que eu mentorei. Verdade. E eu acho o máximo, porque você vai falando verdade, eu acho que os primeiros eram digitalizar e depois tinha uns que falaram assim, mas isso dá pra fazer mesmo no computador? Eu falei assim, não dá. Como é que você vai prever tudo isso de uma fábrica que tá lá longe no computador? Não dá, não. E aí eu lembro também da gente vendo que os processos eles foram mudando, né? E é super natural, né? Primeiro a gente vai falar de transformação digital, é tipo, como é que a gente digitaliza, né? E coloca as informações pra todo mundo de um jeito mais fácil, além daquele tanto de papel que existia uns 50 anos atrás. Depois disso, o que é que a gente... Isso feito, né? Já digitalizamos. Agora, o que a gente vai fazer? É verdade. Só preciso dizer que ganhei bastante coisa. E também foi com a Unilever, olha que coisa engraçada. Lá na vida passada, né, dos trabalhos anteriores, eu lembro da gente ter criado, junto com a Unilever, a marca Lever Up. E aí eu lembro que foi com a Unilever que eu aprendi a coisa do ser sharp. Toda hora tinha um negócio de ser sharp e ser assertivo. Muito olhando para a coisa do negócio mesmo, né? Que não é uma visão, que olhando para a inovação não era a visão de todo mundo lá no início. A visão era meio, vamos testar e descobrir o que dá, que é o que acaba... Eu não sei se ela é uma ineficiência no primeiro momento, porque você gasta um dinheiro que não vai para lugar nenhum, né? No geral a gente tem que justificar esse dinheiro.
Mas eu percebo que ao longo do tempo, esse aprendizado que o Marcelo trouxe, ele é fundamental, assim. É ele que vai ser o alicerce, é ele que vai meio que ditar se a empresa é inovadora ou não lá na frente, né? Isso que ele falou. A gente não vai conseguir ficar na frente muito tempo. Putz, mas o ficar na frente muito tempo não quer dizer com a gente tá correndo ali, quer dizer com uma série de iniciativas e estímulo, e olhar pra cultura, e não sei mais o que, né, que a gente faz, que façam que a empresa, naquele momento que a gente olha, esteja ali. O que eu vi mudando foi essa visão mais estratégica na maioria das grandes organizações hoje, o que não era muito comum antes. Não sei se é a melhor palavra, mas talvez em algum momento eu percebi que era tipo um oba-oba. Vou fazer porque tem que fazer, ou porque tem um prêmio XYZ, e falar inovação é uma palavra bonita, etc. Para ver hoje essas coisas cada vez mais estratégicas. E de fato ligando com a área da estratégia, que eu acho fabuloso. Então, a gente vai implementar uma tecnologia, ou eu vou trazer uma tecnologia, eu vou rodar um programa de intra, porque isso vai fazer A, B, C, D e o meu resultado é esse. Essa consciência é algo relativamente novo na maior parte dos negócios. E é também o que eu acho que traz tudo mais bonito. Então não é só a área de inovação mais que está interessada, né? O RH quer saber, o time de liderança está envolvido. Hoje no CEO, no conselho, tem uma meta, como é que a gente vai fazer essas várias gerações trabalharem juntas, né? Exatamente. Os programas de intra, sem dúvida nenhuma, vão responder uma parte desses desafios. E sabe o que é mais legal que a gente foi vivendo esses anos, tanto na Unilever como o Grupo Carrefour, né, e outros grandes, da Danone também, a gente reparou muito nisso, que quando a gente lança essa oportunidade, algumas áreas, elas veem o benefício claro, né? Mas tem outras que nos surpreenderam. Então, quando a gente começou a história, RH, área administrativa, vendas, né? Obviamente traziam seus projetos. Mas quando abriu para a fábrica, quando abriu para as plantas, para a operação, né? Então, no Grupo Carrefour, quando abriu para as lojas poderem participar, né? Na Unilever, nas plantas, né? Brasil afora, isso trouxe uma revolução gigante, porque as plantas e as áreas técnicas, elas querem ter mais oportunidade, né, e caminhos para saber o como inovar. Porque essa é uma das grandes barreiras que a Jenny Xi, maravilhosa, sempre trouxe essa visão de que o como é o desafio. A gente tem clareza, né, do que a gente quer impactar, do que pode ser impactado, mas como fazer esse processo acontecer. E aí, quando abre a oportunidade, vem em lavada, né? As inscrições foram muito bacanas, e não só isso, o impacto também que criou nas fábricas também trouxe aí um resultado importantíssimo. Mas indo nessa linha, eu acho que vale a gente tangibilizar. Marcelo, você tem alguns cases que você é fã, meu amigo, que você lembra aí? Olha, eu vou mencionar agora aqui, inclusive, cases que eu acho que são bem diferentes entre si e que todos saíram, né, dessa frente de intraempreendedorismo. O primeiro deles, estava falando sobre fábrica, né, e supply chain, assim, se engajou muito dentro na Unilever aqui, pensando nesse programa. A gente tem um projeto, um case muito interessante de Digital Twins, que a gente começou a ter alguns testes bem interessantes. O time começou a fazer um MVP na fábrica aqui no interior de São Paulo, e que isso foi, hoje em dia, está mais do que implementado e foi exportado, né? Obviamente depois conseguiu um funding efetivamente muito mais amplo para fazer isso, porque conseguiu demonstrar claramente o ganho de eficiência que isso trazia, né? A possibilidade de fazer testes sem interromper linha, etc. Então, isso foi um super ganho para a empresa. O segundo é sobre o nosso negócio de B2B, de Food Solutions, né? A gente tem uma parte de Food Solutions e que foi muito interessante. Já tá toda orgulhosa, ela mentorou. Os dois projetos eu que mentorei. A gente não foi à toa, mano. A gente conversou antes. Amores, acabou de passar aqui atrás o caminhão da modéstia. E a gente... E aí, no final, eles conseguiram digitalizar a rota, né, de mercado, de como realmente falar. Esse é um trade, né? E os clientes muito fragmentados. Você trabalha através de distribuidores, atacadistas, etc. E que a gente conseguiu fazer isso nesse universo de food service através da digitalização dessa rota. E foram projetos que eu me lembro como se fosse ontem aqui, né? As pessoas apresentando o pitch, um certo nervosismo e tudo mais, mas ao mesmo tempo com a convicção de que aquele era um caminho que estrategicamente faria muito sentido. Então esse foi super interessante. E outro, como eu falei, a gente tinha uma ênfase muito grande para o universo digital, né? E por isso o nome era DigiFund, inclusive. E acabou surgindo um projeto aqui muito interessante, mas que ele tinha um viés claramente ligado à cultura, que era o AfroLever.
onde a gente falava, obviamente, né, de uma minoria, especificamente, e a gente estava acelerando cada vez mais a questão de diversidade dentro da organização, e que foi muito legal, porque foi um projeto que tocou a todos, mas que ao mesmo tempo a gente falou, não, peraí, esse aqui vamos pegar no colo e vamos ver como a gente trata dentro dessa organização. E aí, obviamente, o mérito enorme de quem estava à época liderando o projeto, eram várias pessoas, e que isso está vivo, não só vivo, isso está cada vez maior dentro da organização, né? Os grupos de afinidade, e esse é um dos mais fortes aqui dentro hoje. E com uma mentora também fabulosa, que foi a Vivi Duarte, mentora desse projeto. Então, assim, teve tudo para dar certo e realmente deu certo e tá, ou seja, colhendo mais e mais frutos, né? Engajando mais pessoas dentro da organização. E a gente falou muito aqui, eu comentei sobre transformação digital. Esse tem uma parte de transformação cultural imensa e que, né, valeu muito a pena. É isso. Esses dois impactos são fundamentais no processo, né? O tecnológico, obviamente, a digitalização, a inteligência artificial, tudo que a gente tem direito. Mas o impacto humano é um trem que é insubstituível, e eu nunca vou esquecer, há uns 6 anos atrás, eu fui assistir uma palestra, na verdade uma prosa aberta do ex-presidente da IBM. Depois nos comentários eu coloco até o nome e o LinkedIn dele, que acho que vale. E perguntaram para ele, na Sampo, perguntaram para ele quais os maiores 13 desafios para, né, as grandes corporações, para as empresas, né? E ele falou, pessoas e pessoas. Pessoas, e é isso. E a gente sempre vai ter que se transformar nesse processo, né? Amandinha, agora olhando para o futuro desse Paranauê todo, você acabou de fazer um painel incrível, né, no SXSW, foi lá se divertir mais um ano, não convidou, não trouxe imã de geladeira pra gente pôr na porta, tá? Mas como foi esse treino? Qual a visão que você traz aí? Traga. Eu fui fazer polêmicas. O meu painel, né? Meu painel com tudo que me interessa. Foi falar da Beyoncé e como que o pessoal trouxe a Beyoncé pro Brasil. Porque isso envolve um quê de conexão, estratégia absurda. O pessoal ficou sabendo uma semana antes que a mulher vem sem poder contar nem pra polícia que a mulher tava vindo. Imagina que loucura. Eu não sei guardar esse tipo de segredo, não. Eu sou boa de guardar segredo, mas um desses eu não sei. Mas eu mediei um painel com a liderança da agência, né? Que faz eventos como o Afropunk. E também fizeram esse Club Renaissance, então foi bem divertido, assim. E saiu um pouquinho da minha caixa, né? Então foi ótimo, porque eu sou um bichinho muito curioso. Aí eu fiquei lá perguntando um tempão, foi muito bom mediar esse painel. Mas enfim, tava no South By. Eu tenho muitas visões, assim. Eu acho que tem um ponto pra mim muito curioso, que é quem vai ao South By não deveria assistir nenhuma palestra da área que trabalha. Porque não faz muito sentido, você não vai ver muita novidade. E aí foi um pouco do que eu fiz esse ano, diferente dos anos anteriores. E eu me surpreendi muito, porque tem uma galera genial em tudo. Então acho que essa, pra mim, é a primeira dica, assim, a gente precisa buscar inovação e coisas diferentes em mercados que a gente não atua. Ainda assim, a gente tá falando aqui de bens de consumo, mas será que não tem um trem lá na mineração ou lá numa outra indústria que as pessoas estão inovando, estão vendo diferente? Porque na nossa a gente já sabe. Na nossa, de certa forma, a gente é o benchmark ou a gente já está olhando para os melhores e maiores benchmarks. Então a gente não vê tanta novidade, assim, né? Fascina menos. E o mundo é muito grande. Nós somos quase 10 bilhões, então tem coisa demais ainda para a gente descobrir que a gente certamente não sabe. Essa, para mim, foi uma grande uma sacada. super dica. A segunda é gente. E aí são pessoas mesmo. Eu acho que a gente está vivendo um momento de uma aceleração tecnológica digital muito grande. Sim. E aqui acho que tem um grande parênteses, gente. Tecnologia no dicionário quer dizer processo. Então é quase tudo. Até cozinhar é tecnologia. É método, fazer um negócio, uma coisa. Isso está escrito no dicionário, se é Aurélio, não sei lá qual que é. Tá lá, pode ler. A tecnologia digital é esse nosso grande fascínio, que é o que a gente trabalha, o mundo está mudando, inteligência artificial e tal. Tem um problema nisso. O nosso cérebro é linear, a gente não é que você não entende, é que a gente não tem a capacidade de processar esse tanto de informação, não fomos criados para isso. Dito isso, cuidar das pessoas vai ser muito importante, porque esse processo não só de ansiedade generalizada que está gerando, mas pode ser que em algum momento a gente vai olhar e falar assim, olha, não sei, eu não vou saber, o Marcelo também não vai saber, você não vai saber, e a gente precisa entender e acolher esse momento. É bem previsível que aconteça, inclusive. Né? Vai acontecer. Tem um artigo recente que saiu esses dias que a gente está na era da pedra da inteligência artificial, mas a grande revolução vem em 800 dias. Ou seja, em 1 ano e meio, 2, a gente já vai estar no ápice do que é essa inovação com inteligência artificial e tudo mais. E uma terceira coisa
que me chama muita atenção, que já é um processo que eu e a Amanda veio fazendo há algum tempo, que é, eu amo tecnologia, estudo isso o tempo todo, tá, uso, converso com a Alexa lá em casa, tá tudo funcionando ótimo, mas sobra tempo. E a gente não aprendeu a fazer nada com esse tempo que sobra. E aí, acho que essa é uma outra etapa do processo com as pessoas, né? Pode ser que talvez a gente não vai precisar mais que todo mundo trabalhe 8 horas por dia. Ou a gente vai ter que usar essas 8 horas por dia de uma forma um pouco mais estratégica, aproveitar as pessoas nos escritórios, porque a gente vai voltar para os escritórios. Eu amo o trabalho remoto e híbrido, mas em algum momento essa conexão aqui, ela faz toda a diferença para manter o negócio funcionando. O que a gente cafezinho, faz? né? O cafezinho. Isso é um tema interessante, né? E é isso eu percebi muito no South By, assim, porque são 10 dias. Tem uma hora que você não cansa. Você não aguenta mais ouvir falar de inteligência artificial, mesmo que seja por um outro prisma. Você só quer sentar e conversar e ficar decantando. E aí, isso foi uma coisa que eu percebi em muitos papos. Falei, tá bom, depois que eu implementar tudo isso, vai sobrar tempo. E aí, se sobrar tempo, o que a gente faz? Porque a gente tá num ritmo muito acelerado, né? Então, no final, é a gente, de novo, é pessoas. É a gente que vai resolver. Não, e eu acho que é isso que gera ansiedade, né? Porque como a tecnologia, ela dá passos exponenciais... E a gente não. E a gente fica na ansiedade de tentar acompanhar. Né? Exato. Porque a gente quer pegar tudo de tudo o tempo inteiro. E aí eu acho que gera uma desconexão, um descompasso muito grande. E a gente se cobra disso, né? Mas eu acho que tá certíssimo o que você falou. É como a gente cuida das pessoas, porque sem isso... Mas esse foi um aprendizado, assim, esse aprendizado de que a tecnologia digital exponencial e o nosso cérebro não, é um aprendizado, assim. O nosso cérebro responde de forma linear. É uma coisa depois da outra. Multitask, tudo isso é uma mentirada que a gente conta pra gente mesmo. Dito isso, a gente já sabe, não deveria ficar tão ansiosa, né? Eu realmente não vou dar conta de acompanhar. Talvez uma hora eu sente, eu saiba, eu entenda, mas acompanhar é impossível. Esse é um aprendizado também. E não sofrer com isso, né? Mas, não vai dar. E qual é o nosso papel num contexto como esse, né? Que é um contexto diferente. Onde não necessariamente é a pessoa acompanhando, mas sim ela pensando o que vem depois. Né? Que é a visão. Né? Que é a visão, que é a história do estratégico. E enquanto a máquina, a inteligência artificial e tudo mais está fazendo essa parte que a gente não acompanha. E cuidando das informações que a máquina vai se alimentar e aprender, né? Não, isso fica interessante porque é o seguinte, a gente veio num processo recente de muita operação. Como subiu muita tecnologia, você precisa correr para se adaptar. Fazer a mudança. A pandemia mudou tudo, absolutamente tudo. Né? A digitalização precisou ser na força, né? E aí todas as pessoas ficaram muito sobrecarregadas. A gente teve um sentimento aí global com todas as pessoas que eu conversava, as pessoas, tô exausto, não aguento, né? É muito pesado, tudo isso. E agora falar que num breve futuro teremos, né, aí abundância de tempo, é como fazer essa transição também, porque o oposto também foi engajar muito desafiador. Eu lembro, Marcelo, um almoço que a gente estava tendo, você comentou que esse é um dos maiores desafios de uma ótima liderança, né? Como engajar as pessoas no processo, né? Então, como engajar nesse mundo, amores, que está mudando tanto? Como engajar nesse mundo que muda, que exige mais da gente e ao mesmo tempo vai chegar nesse momento que a gente tem que entender, tá bom, vai ter tempo mais livre, então vou cuidar mais de mim, ou vou me aprimorar melhor, ou já pensar no futuro, em vez de ficar trabalhando nesse presente. E aí, como engajar nesse processo? Você cuida de muita gente, Não quer dizer que eu engajo ninguém. Bom, a garagem diz o oposto. Olha, engajar, eu acho que assim, as pessoas que trabalham, né, por exemplo, em empresa de consumo, a gente tem esse desafio todo dia pensando inclusive em como crescer, porque a gente precisa engajar o consumidor, inclusive. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso entendendo as pessoas. Né? E aí a gente usa nomes sempre mais legais, bonitos, etc. Mas no final a gente faz lá as nossas pesquisas, a gente faz conexões, etc. para entender o que é relevante para aquelas pessoas e como a gente pode entregar mais valor para elas. Não é diferente na relação dentro de uma organização. É entender, e eu acho que a Amanda colocou um desafio importante, a gente está num momento multigeracional também. Então a gente conseguir, né, encontrar uma equação onde isso aqui é interessante, né? A capacidade de engajar várias pessoas com perfis muito diferentes ao mesmo tempo não é simples. E aí, para mim, tá o toque, né, mais pessoal, tá o toque mais específico do entendimento da necessidade de cada um ou do desejo de cada um e como você constrói essa interlocução, né, de uma maneira diferente, muito mais personalizada, né? Eu acho que a gente sai de um ambiente muito massivo
E dá para fazer um paralelo disso claramente, até mesmo como a gente engaja o consumidor, onde a gente tinha mídias de massa, produtos de massa e tudo mais, para um mundo onde você precisa segmentar, você precisa personalizar e você precisa ter um toque mais pessoal. Então, para mim, nem chamo isso de segredo, mas a minha percepção, claramente, o que eu tento praticar é muito engajar através de conhecer e tentar construir uma interlocução que seja autêntica, né? Efetivamente. Sim. Total. Sabe que, indo para um lado talvez um pouco mais filosófico, faz parte das minhas reflexões, papo de bar, assim, é que a gente... É porque durante muito tempo, e aí eu como mineira em São Paulo eu percebo um pouco disso, o trabalho ele representa muito a nossa vida. Então, no geral, quando a pessoa pergunta de onde você é, eu costumo brincar, você está perguntando de onde eu sou ou onde eu trabalho, porque normalmente, principalmente em São Paulo, as pessoas falam, eu sou o Marcelo da Unilever, eu sou é muito da característico Vô, de cada lugar, né? A Amanda, eu falo, eu sou de BH, mas eu sou de tal empresa X. E aí, só para terminar aqui a reflexão, então, tem um ponto que para mim pega assim, como o trabalho, esse problema das gerações a gente tá chegando, eu tô no meio, né, entre gerações, e a que vem depois da minha o trabalho não é a coisa mais importante da vida dessas pessoas. E aí é difícil, porque toda a escola de gestão e liderança, ela é muito pautada como o trabalho sendo a coisa mais principal do ser humano, né? Então, pra mim, essa parte do engajamento passa também por lembrar que essas pessoas, elas podem ter outros interesses. Tem uma visão diferente. Né? Elas, depois que elas trabalham as X horas por dia, elas vão fazer outras coisas, elas podem praticar um esporte, elas vão fazer nada. E aí acho que olhar para o ser humano de forma mais íntegra talvez seja o maior desafio de quem é uma liderança hoje, né? Porque não cabe mais o que se fazia há anos atrás, que é trabalhar até 1000 horas. Uma geração ainda vai fazer isso porque isso é muito importante para ela, mas uma outra, a caneta vai cair tal horas e amanhã, na hora que ela chegar, é que ela vai voltar a refletir sobre o assunto. E que não está certo ou errado, não é para colocar no mérito isso, mas é que o trabalho ele tem um lugar diferente, né, em cada geração. E aí olhar, e aí isso também reflete para o nosso consumidor, né? Então a forma que eu vou comunicar com ele vai ser para o que é mais importante para aquele público e aquela geração e aquela comunidade do que o que para mim é o melhor. E aí para mim nessa grande mudança é que o trabalho ele vai tomar um lugar diferente. E aí a gente ainda não aprendeu, a gente ainda não sabe que lugar que é esse. E aí gerir, né, principalmente para quem era uma geração que o trabalho é muito importante, é difícil também, né, você ir compreendendo e alocando, assim, organizando essas informações. O compromisso no trabalho, né? Essa loucura, querer a vida pelo trabalho, né? Porque você sair daquela organização... O protagonismo do trabalho. Exato. Né? Nome, deixou de ser bonito o termo workaholic, né? É esse que é o trem. Exatamente. Isso e mudou os cargos, muito. Né? Você tem muitas gerações aí, uma galera que ela não quer liderar, ela não quer ser chefe. E aí, o que eu brinco muito com algumas amigas que são mães, assim, eu falo, isso é culpa, em parte, de quem? Dos pais. Eu ainda não sou mãe, né? Então, por hora, eu vou falando isso, depois eu vou ter que me redimir. Mas, em partes, é porque... O Marcelo já pode contar a visão Olha aí, dele. Marcelo, o que uma geração não quer, geralmente, é o que ela aprendeu em casa. Então, essa geração que não quer muito trabalhar, etc., foi a que viu a geração que foi criada pelos workaholics. É o contraponto, em geral. É sempre um contraponto. É assim, né? A gente olha, e também só dá pra gente olhar com distância, né? Depois que passou e ficar refletindo. Na hora que o caos tá acontecendo, é um pouco dessa Mais conversa. Difícil, não vai dar pra gente resolver tudo enquanto tá rolando, assim, mas a gente vai tentar. Não, e fabuloso, amor. Fabuloso porque a gente começa a ver, né, amores, na sociedade de uma forma geral, mudanças constantes, mas que a gente tem que se relacionar. Porque as cabeças não vão mudar tão rápido assim, né? Então, um vai ter que se relacionar com o outro, entender, aceitar, e aí que vai. É o sucesso da humanidade também. A qualidade de vida tá aumentando, se a gente olhar, a gente tá vivendo mais. Antes as pessoas com 40 e poucos anos de idade era a média de idade da população. Agora já vai bem isso. É isso. Nossa, bem, o jeito que eu acelero minha vida, eu não sei se eu quero viver tanto assim nesse trem, não, ai. Muito bem, amor. Não, brincadeira, viu, universo? Deixa eu só retificar aqui. E, amores, agora de dicas finais, que a gente, infelizmente, vai encerrar já a nossa prosa. Pra quem é novo, não entende o que é isso, mas eu diria um né? A galerinha nova não sabe o que é esse trem. Não sabem. Googlem aí, amores. Jô Soares, tá? E aí, amores, quero últimas visões de vocês mesmos sobre o seguinte, né? Como aproveitar as empresas para que elas tragam mais para perto, né, as pessoas, para que elas mudem esses conceitos, né? Que dica que vocês dão aí para as empresas mudarem, né? Elas se transformarem para aceitarem melhor essas diferenças etárias, né? Bom, eu só
começando aqui do meu lado, acho que é uma coisa super clichê, mas no final do dia, empresas são as pessoas. E aí, para mim, volta um pouco do ponto que a gente estava falando agora. Se a empresa não entender em que contexto temporal e social ela está inserida, dificilmente ela vai ser bem sucedida, né? Eu acho que isso é uma reflexão importante. E dentro dessa reflexão, definitivamente, hoje a gente precisa dar mais espaço, empoderar mais as pessoas na organização, menos pela hierarquia e muito mais pela participação, inclusive para você conseguir trazer a diversidade de opiniões que certamente vai fazer com que você seja mais bem sucedido no mercado, né? Supostamente a gente deveria tentar refletir em boa parte do que a gente faz, se não a totalidade, a sociedade que a gente vive. Isso certamente as pessoas vão se reconhecer mais, vão conseguir efetivamente olhar para aquilo e falar, nossa, eu vejo valor nisso aqui, eu me reconheço aqui e por isso eu escolho essa organização, por exemplo. Então, eu acho que isso começa muito dentro de casa, é como a gente traz essa diversidade e não só trazer a diversidade, mas dar espaço para que essas pessoas consigam, ou seja, empreender, que elas consigam participar, que elas tenham também claramente o espaço dela, pressupondo que o protagonismo do trabalho mudou na vida dessas pessoas e que ao mesmo tempo tem gente que o trabalho é a coisa mais importante do mundo. Como equilibrar isso? E eu acho que a gente tem que ser proativo nisso, né? Se a gente simplesmente esperar que isso aconteça organicamente dentro das organizações, eu acho que você fica refém do que vai acontecer. Eu acho que a gente tem que ser proativo em discutir, escutar e criar programas e, né, fomentar as mudanças que a gente também quer e testar coisas. Eu acho que a gente também está num ambiente onde testar hoje é bem menos julgado do que era, né, há 5, 10, 20 anos atrás. Fato. Eu acho que é isso. E naturalmente essas pessoas vão impactar os negócios, né? É isso que é o negócio. Para mim, eu acho que elas vão ser as pessoas fundamentais para mover o negócio, né? Eu acho que é isso. Interessante, porque a gente pode até pensar, amores, que aí a gente sai do protagonismo pelo trabalho e sim pelo impacto, pelo case que elas vão construir, né? Pelo protagonismo que elas estão tendo na jornada delas e no da empresa, né? No da companhia. E pra você, Amandinha? Sabe que, pra mim, acho que vai muito em linha com o que o Marcelo trouxe, porque a gente tá saindo de um olhar pro, putz, a Amanda é fenomenal e por isso ela galgou o cargo XYZ pra aquele grupo, né? Os impactos no final do dia, assim, elas vão ser muito uma coisa da comunidade, daquela galera especificamente, do que de uma pessoa só, né? Essa lenda dos heróis e heroínas está acabando muito em todos os mercados, principalmente no mundo corporativo. E aí eu penso muito que a empresa precisa entender quais são as externalidades dela, positivas e negativas. Porque as negativas a gente está cada vez colocando mais holofote, né? Então, se fala muito de ESG, se fala muito do aquecimento global, tudo isso existe, está aí. A gente está vivendo nos últimos dias uma grande loucura, que a gente não sabe se está quente, está frio, se vai, se volta e tem impactos na saúde de todo mundo. Mas entender as externalidades vai ser um ponto fundamental aí para engajar, porque para quem o trabalho é o mais importante, tem outro que o impacto disso também é muito importante. E todo mundo, quanto maior o seu negócio, as proporções do que é positivo e negativo também vão ser tão grandes quanto a empresa que você tem, né? Então, existe uma responsabilidade das organizações sobre os impactos que elas deixam no mundo. E isso eu acho que cada vez mais vai bater na porta. Independente da área que a gente toque, independente do processo que a gente toque, o impacto que a gente tem da porta para fora e para dentro, ele vai ser cada vez mais observado e o holofote vai surgir, assim. Então, os casos incríveis e os absurdos, eles vão começar a aparecer com um pouco mais de frequência e a gente precisa estar atento a isso. E isso também é inovar, né? A gente não é só olhar para a tecnologia digital, é também, mas inovar é uma grande caixinha, né? O Marcelo trouxe exemplo de tudo, que desde a cultura até a gente implementou um jeito novo de fazer uma área do zero. Então, tem muita coisa que dá para ser feita. Amores, tristemente vamos encerrar nossa prosa. Que delícia conversar com você, Amanda. Que delícia conversar com você. Famoso MC, né? Da Unilever. Marcelo Costa, amores. E, amores, óbvio que para encerrar, nós temos o tradicional VoeCast. Sim, senhoras e senhores, temos VoeCast agora. Ele funciona de forma rápida, vocês sabem bem, eu pergunto e vocês respondem. Estão preparados? Amanda, tá preparada? Você que começa. Então, ótimo. Eu olho, eu pergunto, olho e vocês já Meu respondem. trauma da letra A. Tudo rápido. Signo. Touro. Eu também.
Eita, uma coincidência aqui, não é? Já que é touro, comida favorita? Sempre, Eu né? sou péssima com isso, não, eu gosto de dormir, gente. Eu só falei que gosto de dormir, não de comer. Justo. Eu gosto. Camarão. Pra mim é camarão. Camarão. Eu gosto de tomar café. Justo. E tudo que vem junto com café. Bom, aceito os Um dois, tá? Não tem brunchzinho, erro, assim, não. tá ótimo. Amores, um livro para a vida. Caraca, um livro pra vida. Um Pra só? vida. Um só. Ainda bem que não é pra morte, né? Olha, eu vou deixar a Amanda pensando um pouco. Eu não sei se é pra vida, mas um livro muito interessante que eu li há pouco tempo atrás. Eu me interesso bastante por história. É um livro chamado A Jornada da Humanidade. Disseram que era o novo Sapiens. Eu não sei se é o novo Sapiens, até porque eu não li Sapiens. Porque as referências que eu peguei não foram das melhores, mas eu achei muito bom. Então é um livro que eu achei super interessante, eu me interesso pela temática, e é isso pra mim. Pensei em muitos aqui, mas tem um que eu leio ele com uma certa frequência de novo, então talvez seja um da vida. Ele chama Pimentas, é um livro do Rubem Alves, e aí o subtítulo assim, dele fala que ideias precisam ser igual pimentas. E ele conta várias histórias legais, agora é gostoso. Que legal. Adorei. Liderar é, de uma forma resumida, É rebeldia. Pra mim, a capacidade de engajar pessoas por uma causa, seja qual for. cantar ou dançar? Cantar, eu tenho ouvido absoluto. E você, Marcelo? Pra mim, acima de tudo, é música. Mas cantar ou dançar? Acho que dançar. Dançar. Então canta pra gente, Amanda Graciane, enquanto o Marcelo Costa Esse eu sabia. dança! Amores, pra encerrar, mais uma vez, obrigado por essa prosa. Muito obrigado, Garage Unilever, time aí, hard, que trabalha nos bastidores. Obrigado, Voz Sem Asas. E, amores, a última pergunta, eu imagino que sejam muitas pessoas que assistam, elas querem entender isso. E a última pergunta é, o que fez você chegar aonde você chegou hoje, Amandinha, e você, Marcelo Costa? Caraca. Essa é uma pergunta sempre de 1 muito bilhão. difícil, eu fico pensando assim. Mas o que me fez chegar onde eu cheguei hoje é que eu sou muito inconformada, assim. Eu quero deixar o lugar onde que eu tô, o mundo, o trabalho, um pouquinho melhor do que quando eu peguei. E assim, eu sou uma mulher negra, né? Então eu tenho uma missão longa pela frente. Bom, pra mim, acho que determinação. Determinação, acho que ponto importante. Eu acho que sem deixar pra trás o ponto de generosidade, que é família. Acho que meus pais foram fundamentais, porque a determinação sem o apoio, acho que é sempre difícil. Então essa combinação funcionou bem pra mim. Sensacional. Muito obrigado, Amanda Graciano. Muito obrigado, Marcelo Costa. Obrigado, Augusto. Foi Uma sensacional. delícia. Obrigada. Obrigado. Amores, esse é o Voicast. Sim, se você achou esse episódio fabuloso, compartilhe, envie para amiguinho, para amiguinha. Faça navegar mundos e mundos, amores. E, amores, muito obrigado por vocês nos escutarem, ouvirem, lerem, enfim. Em té, nos vemos nos próximos episódios. Beijo! Tchau, tchau.